Boa tarde, pessoal, tudo bom? Aqui é Débora Chiari, sou fundadora da Túnel do Brinquedo e eu quero ensinar vocês, mães, a faturarem R$ 5.000 trabalhando em casa, bem pertinho dos filhos, trabalhando 3 vezes por semana ou conforme a sua disponibilidade. Eu falo que é conforme a sua disponibilidade porque realmente a gente sabe que vida de mãe não é fácil, vida de mãe que empreende é menos ainda, mas é possível. Esses 3 dias eu peguei como base a minha própria experiência. No início da Túnel eu trabalhava 2 dias totalmente dedicados à Túnel, o dia todo que eu digo comercial, né? Das 8 às 18. E um terceiro dia da semana eu conseguia fazer um meio período, algumas coisinhas. Então foi daí que eu consegui tirar esse número que é possível sim. E nos primeiros 6 meses de operação da Túnel do Brinquedo já cheguei aos 5.000, foi assim que eu cheguei nesse número. Então é possível e eu quero contar para vocês como que a gente faz isso. Na live de hoje, numa sequência de lives que a gente está fazendo, contando como foi a minha história, como que foi o meu encontro com a Túnel, como tudo começou. Hoje eu quero contar para vocês aquilo que não me contaram no início, logo que eu comecei. Aquilo que não me contaram porque não tinha ninguém que pudesse me contar. Então eu acho que facilita muito quando você tem alguém que já passou por isso e já te deu o caminho das pedras, né? Então assim, às vezes eu olho pra baixo porque eu tô com umas anotações aqui, que eu separei algumas coisas que eu não posso esquecer de falar. Então não repara se eu olhar pra baixo. Começando, assim como quem está começando aí, quem já colocou em prática o negócio de locação, quem está iniciando nos primeiros meses ou quem está pensando em colocar em prática, com certeza tem as mesmas dúvidas que eram também as dúvidas que eu tinha inicialmente, que é a questão assim dos produtos. Quais produtos eu tenho que ter? Quais os tipos? Quais as marcas? Quantos produtos eu tenho que ter de cada um? Como eu faço a divulgação? Como eu faço essa higienização? Como eu calculo a rota? E tudo isso, calma, a gente realmente tem que resolver tudo isso, mas uma coisa de cada vez. Primeiro, você tem que focar naquilo que você precisa para fazer a primeira locação, que é o quê? O produto e o cliente. Então assim, você tem que focar primeiro nisso para você conseguir pensar no resto, porque assim, não que você vai ter que resolver esse monte de coisa, um monte de questão, mas assim, se você quiser resolver tudo isso antes de começar, você não vai começar nunca, tá? É uma coisa que eu passei, é experiência própria, isso mesmo. Eu sempre tive também na minha cabeça que eu queria tudo perfeito, tudo, né? E aí tem a velha frase que a gente ouve hoje em dia, tá muito evidente, que é o antes feito do que perfeito. Então comece a fazer. E aí eu quero vir aqui explicar para vocês o que é necessário nesse começo, né? Então assim, na questão, eu lembro que quando eu comecei, uma das questões muito forte em mim, eu acho que isso eu vim do CLT, né? O meu conceito de empresa era assim, eu preciso ter um site, eu preciso ter um CNPJ, eu preciso ter um lugar físico para trabalhar, eu preciso ter, sabe, um monte de coisa que era aquilo que eu estava enraizado em mim, né? E aí, quando você começa a empreender, você tem que assim, esquecer tudo aquilo que você viveu, se você nunca empreendeu, né? Eu não tinha essa cabeça de empreendedora, então eu precisei realmente de um trabalho intenso de, assim, largar tudo aquilo que eu tinha como empresa e refazer todos os meus conceitos, porque se você precisar, né, se você tiver na cabeça que você precisa de tudo isso, você não vai sair do lugar, certo? Então, o site, por exemplo, era uma das questões que eu não abria a mão no começo. Eu falava, não, tem que ter um site, como assim? Uma empresa precisa ter um site, né? Onde que você vai colocar os seus produtos, tudo? E quis criar um site. Na época eu fiz alguns orçamentos, né, para empresas, né, que fazem sites, e era assim, tinha de todos os valores, tinha em torno de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais, e eu lembro que na hora eu pensei, mas assim, imagina, com 5.000 reais, quantos brinquedos eu compro, né? Então assim, eu tinha como prioridade, mas eu já entendia que aquilo não era fundamental, era uma prioridade, mas não era fundamental naquele momento. Então,
Eu mesma criei o meu site. Hoje em dia, a gente tem um monte de plataforma aí que é super fácil de mexer, super intuitivo, que você consegue criar um site muito legal, assim, até e-commerce bacana, e sem grandes investimentos e sem grandes investimentos de tudo, de tempo, de dinheiro, de energia. Mas assim, a minha sugestão, não foque nisso, porque você já vai ter que resolver várias outras coisas antes disso. Você já vai pensar num nome, num logo, você já vai ter que pensar em várias coisas antes de desenvolver um site. Então, não perca suas energias nisso nesse primeiro momento, né? Eu acho sim que é muito importante ter um site, eu acho que isso traz profissionalismo, né, para a empresa, traz autoridade. Eu acho que muita gente quando vai comprar alguma coisa na internet, né? Deixa eu arrumar aqui um pouco. Procura o site para ver se a empresa é idônea e tudo mais. Mas calma, vamos com calma. Lembra, você primeiro precisa alugar o seu primeiro brinquedo, né? A sua primeira alocação precisa acontecer. Então aqui a gente está falando como fazer essa primeira alocação. O site pode ser uma coisa que você pode fazer depois, né? Eu lembro que na época eu perdi um tempão fazendo, que como eu disse, eu que fiz. Por mais fácil que seja, você acaba fazendo, você põe lá os produtos, só que assim, depois de um tempo você sente que não é aquilo, porque você ainda não tem experiência dos produtos, do mercado, o que é mais legal deixar em destaque ou não. Então, outra sugestão é você deixar um pouco para depois mesmo, para você já ter essa afinidade com os produtos principalmente, né? Questões burocráticas, isso também me atormentava a cabeça. Eu preciso ter CNPJ? Toda empresa precisa, mas calma, no primeiro momento não vejo como uma prioridade assim, máxima que você tem que ter o CNPJ. Lembra, o foco é produto e cliente, você precisa ter um produto e ter um cliente, né? Vamos lá. E outra, a gente pode até depois conversar, fazer uma live sobre isso, mas assim, hoje em dia, com a classificação da MEI, é muito fácil você abrir um CNPJ, né? A gente pode até deixar um dia só para falar dessas questões, para mostrar como é que faz, quais as diferenças, tudo, mas né, não vou entrar nesse mérito agora. Então, assim, são objeções que a gente cria para a gente mesmo ou para tentar estruturar ao máximo o negócio que realmente você acaba não saindo do lugar, né? Então, assim, Débora, mas então o que eu preciso ter para começar? Vamos lá, eu quero começar. Primeiro, o que eu sugiro você fazer? Colocar uma data. Põe lá, escreve no papel a data que você quer colocar a sua empresa e rodando. Porque se você não tiver isso, você não começa, tá? Se você for depender de alguém vir até você e falar assim, eu quero alugar, você não vai alugar, você não vai começar. Então, defina um prazo para você colocar no papel, estando pronto ou não, né? Vai lá. E aí, como começa, né? O que eu preciso ter para começar a alocar? Como que quais as qualidades, as habilidades que eu preciso ter para isso? Primeiro, você precisa conhecer um pouco esse universo infantil, né? Você precisa conhecer sobre o produto, um pouco sobre os produtos, que isso você vai estudar, mas você precisa ter um pouco dessa afinidade com o que um bebê precisa, o que uma criança um pouquinho maior precisa. Se você for mãe, ótimo, já ajuda muito, use muito essa experiência como mãe, sabe? Esse know-how como mãe vai ser excepcional nesse momento, porque você já vai ter assim, quais as necessidades, né? O que você precisa o que um bebê precisa. Mas o meu filho hoje, ele é mais velho e eu não lembro direito. Puxa na memória aquilo que você usou muito e foi muito útil para você. Ou melhor ainda, puxa na memória aquilo que talvez teria te ajudado muito, que assim, você sobreviveu sem, mas se você tivesse tido, teria te ajudado muito, sabe? Pensa, puxa na memória mesmo. Se você não for mãe, não tem problema. Lógico, não precisa ser mãe pra ter um negócio de locação. Mas tenha contato com outras mães, sabe? Tem sobrinho? Vai falar com o irmão, com a cunhada, com a irmã. Fala com as amigas. Tenta entender um pouco mais as necessidades do cliente, tá? Eu acho que todo negócio, mas né, o foco é o cliente, mas
o mercado da locação, eu acho que você tem que focar muito na mãe. Porque é um momento em que a mãe, ela tá muito mergulhada nesse universo, né? Quando você pega recém-mães, elas 100% do tempo ela tá sendo mãe. Então ouçam essas mulheres, que elas sim vão te dar muita resposta para aquilo que você está procurando. Segundo ponto que eu acho que é fundamental é assim, estude os seus concorrentes. Quando eu falo para você estudar os concorrentes, não é para você ficar copiando eles, não é isso. É para você olhar o que eles estão fornecendo, aquilo que eles o que eles estão oferecendo pro cliente, sabe? Ah, mas Débora, eu não tenho concorrente na minha região, na minha cidade não tem nenhum concorrente. Maravilhoso, né? Já é ótimo, porque você vai ser a visionária, você vai começar com um mercado totalmente novo. Mas isso também não é empecilho. Olha, quando eu falo concorrente, na verdade é o mercado em si. Olhe todas as empresas de locação que você conhece, tá? Vai lá no Instagram da Túnel do Brinquedo e olha lá todos os produtos que a gente tem, né? Lá tem uma barrinha de destaque que tem todos os produtos lá. Vê o que é que tem mais, vê o que tem menos, né? Entre no site de outras empresas. Se você está na região sul, entra no Brasil todo, né? Não se limite nessa questão regional. Olhe para o mercado como um todo. Veja aqueles produtos que todas elas fornecem, né? Vão ter alguns produtos que todas as empresas, seja do Nordeste, do Sul, qualquer lugar ela vai ter. Esses produtos são aqueles que eu chamo de produtos universais. Em qualquer lugar do Brasil que você for, a procura dele vai ser boa. Então, eu posso até te falar uns aqui que eu sinto, assim, os jumperus da Fisher Price, qualquer empresa de locação, você pode ver que tem não só um, mas, né, 2, 3, 4. Enfim, a Mama Ru da For Moms também é um queridinho. Então, olhe bem para as empresas e pesquise isso, tá? Tem questões regionais, sim, tem questões de sazonalidade. Então, assim, o que eu tenho percebido é que, por exemplo, regiões mais litorâneas, onde as pessoas viajam mais, antes da pandemia, né? A pandemia deu uma bagunçada em tudo. A procura por itens de viagem, por exemplo, é maior. Então, assim, bercinho portátil, Moisés, cadeirinha, né? Aí outra região, a cadeirinha de carro tem uma super procura. Essas especificidades você precisa entender com o tempo, né? Com o seu negócio na sua região. Agora, esses itens universais, foca neles que já vai ser um ótimo jeito de você começar. Você já vai conseguir investir em uma coisa que vai te dar um retorno e vai ser a porta de entrada, na verdade, né? Você vai apresentar o serviço de locação e é assim que você vai entrar na vida do cliente, porque o nosso negócio, a ideia é você fidelizar o cliente. Então você consegue oferecer algum item, algum produto quando o bebê é recém-nascido, e você consegue acompanhar ele até os 12 meses. E aí você tem esse tempo, né, esse contato para sentindo quais são as necessidades, né? Então, você estudar não só os concorrentes em si, mas as empresas de locação é fundamental. Dá uma olhada, vai lá, vai no Instagram de todas elas, busca lá, vê os comentários, vê o que as mães estão falando. E isso já é um ótimo indício para você definir quais são os produtos que você vai ter que ter logo de início. Mas beleza, agora eu cheguei lá numa listinha lá com 5 produtos que eu tenho que ter. Eu preciso ter 5 de cada? Eu preciso ter um monte? Eu preciso sair comprando? Não, calma, de novo, calma, a gente precisa primeiro alugar o primeiro, né? Principalmente se você não tiver um budget muito grande para investir. Você não vai sair comprando igual uma doida e aí, às vezes ainda nem tem um lugar certo para guardar, então vamos com calma. Tem uma perguntinha aqui, eu já vou te responder, Ana, tá? Só para não perder a linha de raciocínio. Então, assim, você compre 1 ou 2 de cada, sabe? Eu lembro que quando eu comecei, eu vi que os jumperus eram os que mais saíam. Eu lembro que eu tinha 3. E aí eu comprei de diversas formas. Um eu trouxe de fora, outro eu
eu exportei, né? Eu importei para ver como que era. O outro eu comprei aqui mesmo pra gente sentir, né? Isso acho que a gente pode até conversar também em um outro momento, porque eu acho que tem bastante coisa que dá pra falar. Eu posso comprar usado, eu não posso? O que eu tenho que saber pra comprar usado? Vale a pena, não vale? Até onde vale a pena você comprar um brinquedo usado ou não? Eu acho que tem bastante coisa que dá pra gente conversar num momento só pra isso, né? Então também não vou me aprofundar pra gente não se prolongar aqui. Que era a pergunta da Ana, né? Onde comprar? Sim, eu acho que isso a gente tem várias opções, né? Muitas. Assim, você pode comprar de loja direta, você pode comprar no shopping, hoje Mercado Livre. Depende muito da sua região também, eu acho que isso interfere muito. Por isso que eu acho que a gente pode prolongar um pouco nesse assunto aí, né? Aprofundar mais em outro momento, porque eu acho que depende das regiões. Usado, talvez você não encontre a mesma qualidade de um brinquedo usado de uma região para outra, mas dá para fazer muita coisa. Dá para conseguir brinquedo, não precisa ser só na loja. Tem muito lugar que você consegue. Acho que eu respondi, né, Ana? Mas a gente vai aprofundar mais nisso, tá? Num outro momento a gente vai falar mais sobre isso aí, porque eu acho que é um assunto legal mesmo. E não só no começo, tá? Eu acho que é um negócio que você tem que já pregar pra vida aí, da locação. Então, só retomando, essa questão do compra. Primeiro compra, se você não tem um budget muito alto para gastar, para investir nesse primeiro momento, compra um de cada. Entendeu? Vamos alugar primeiro aqueles lá. Depois a gente vai aprimorando isso. E a minha outra dica, né? A minha última dica aqui que eu anotei aqui, que eu acho que foi... Na época, eu acho que eu trouxe isso muito da engenharia, tá? Eu alugava sem ter o produto. Nossa, Débora, mas que absurdo! Como assim você aluga sem ter o produto, né? Você engana o cliente? Não, de jeito nenhum. Como eu disse no começo e sempre vou dizer, o foco é sempre no cliente. A gente não pode jamais falar que tem um produto e depois, né, falar, sumiu. E não é isso, mas eu vou explicar direitinho. O que eu fazia? Eu tinha pouquíssimos produtos no começo, eu tinha, sei lá, 5, né? Uma questão que acho que vocês podem aproveitar muito, que eu fiz, eu pulei, se você tem filho, aproveite as coisas dos seus filhos, né? Assim, se tiver em bom estado, muito provavelmente estarão em bom estado, porque, né, se a gente cuidar bem, ele fica novo. Os produtos, você usa aquilo que você usou com seu filho, você já vai ter até uma propriedade maior para falar, né? Olha, eu usei essa cadeirinha, ela me ajudou muito, porque ele dormia, me ajudou, eu conseguia tomar banho, né? Esse aqui, ele usou só, ela é indicada até 6 meses, mas ele usou só até 3, né? Você tem essa propriedade para falar quando você já usou o produto. E então, assim, use, né? Use a imaginação mesmo. Pega coisas que você tem aí, é o que eu falo, se tem sobrinho, se tem, né? Lógico, tem que ser tudo muito bem conservado. Mas o que eu disse, se você comprou novo e usou pouquíssimos meses, provavelmente vai estar novo. E aí, a questão do alugar sem ter o produto, né? Eu chamo eu tinha os produtos reais, que era realmente o que eu tinha lá, e o meu catálogo virtual, que era o que eu não tinha, mas eu botava. Então, como que funcionava isso? Eu pegava vários produtos que eu achava legal, assim, eu achava que tinha muito potencial, né? Eu achava interessante, útil, tudo. E eu colocava lá no meu catálogo, né? Colocava lá no Instagram, colocava quando as pessoas perguntavam, eu mandava a foto dos produtos, colocava no site, tudo, mas eu não tinha o produto de verdade, né? Eu não tinha ele lá. Só que aí, o que eu fazia? Eu tinha que tomar você tem que tomar, né, uns cuidados. Então, assim, você precisa saber aonde encontrar esse produto caso alguém alugue. Então, assim, eu já ligava para 2, 3 lojas, essas lojas grandes principalmente, e ia lá e ligava, falava, olha, tem um produto tal aí, assim, assado. Eu falava, não, tem, qual é o valor, qual a forma de pagamento. Então eu tinha uma lista lá que eu já tinha o meu catálogo virtual, assim, eu já sabia onde comprar, como e quando. Então, assim que era alugado, eu ia lá e comprava.
E foi assim que eu fui alimentando o meu estoque inicialmente. Eu não saía comprando, eu via conforme a necessidade do meu cliente, né? Do meu público. Eu tinha que entender isso. Então eu lembro que aconteceu com um centro de atividades, até da Safety First. Eu achava ele legal, mas sinceramente eu não tinha usado, porque o Davi não usou. Eu achava ele bacana, mas assim, não era uma coisa que, né, eu não, sei lá, o Davi brincava muito no chão, eu botava o edredom no chão pra ele ficava brincando muito lá, e aí eu ficava pensando, poxa, eu acho legal, é um produto que eu acho legal, mas assim, será que outras mães também não fazem igual eu faço? Deixo um edredom brincando? Não, né, será que vai ser legal? E aí eu botei lá no meu catálogo virtual. Aí tinha várias procuras, né? Assim, as mães perguntavam, tinha, né? Tirava dúvida, tal. Mas nunca ninguém alugou. E aí eu já tava né, sabendo onde comprar se precisasse. Aí até que foi no momento, sei lá, acho que foi na segunda semana, né, que eu comecei a divulgar, uma mãe foi falar, eu quero esse. Falei, perfeito, a gente tem sim, tá aqui, né? Ótimo. Aí já liguei pra moça eu lembro que foi na Alô Bebê até, eu liguei, falei, oi, eu já até sabia quem era, né? Já tinha o nome dela. Falei, olha, o brinquedo tal tá aí. Ela, eu tenho um só. Eu falei, guarda pra mim, pelo amor de Deus, reserva aí pra mim, não vende pra mim isso, porque eu vou aí buscar. Aí foi aquela confusão, né? Enfim, a gente conseguiu, deu certo. Aí assim, pensa, a cliente, ela recebeu um produto novinho na casa dela. Eu cheguei em casa, montei o produto, embalei e mandei pra ela, sabe? Então ela ficou muito feliz, ela ficou super satisfeita, né? E foi assim que eu fui alimentando muito o meu estoque, o meu acervo, de acordo com a necessidade que eu via mesmo da minha demanda, né? Eu acho que isso é muito legal, é muito importante quem tá começando, porque você não precisa de um investimento muito grande, né? Você consegue poupar fazendo isso. E você faz um investimento estratégico, exatamente naquilo que você sente que precisa. Aí assim, comprou viu que tá tendo muita demanda, tá tendo muita procura, compra outro. E assim vai montando dessa forma, né? Procura primeiro atender a primeira fase do bebê e depois você vai crescendo, né? Assim, não tenta trazer muita novidade nesse primeiro momento. Vai chegar um momento que você vai trazer brinquedos super legais, assim, que vai encher os olhos das mães. Mas calma, ainda não é esse momento, porque assim, às vezes a mãe pode chegar pra você e falar, eu quero uma cadeirinha simples. Você fala, não, essa simples eu não tenho, mas eu tenho essa aqui, olha, que ela vira, ela mexe, ela dá cambalhota com o bebê. Então assim, aí ela fala, não, mas eu só queria aquela, sabe? Então assim, vai com calma, né? Porque às vezes a gente acha um negócio super legal e depois você vê que realmente, é legal, mas assim, tem outras coisas antes, né? Então, vai sentindo, sente os produtos, os seus clientes, né? Começa a fazer as primeiras locações para você também sentir essa troca, né? Com as mães. Então, assim, a minha dica mesmo para quem tá começando é isso, assim, é fazer esse investimento estratégico, você investir exatamente aonde você precisa, né? Não sair comprando, porque, enfim, eu acho que ninguém aqui tá pegando, sei lá, uma rescisão de contrato e fala, não, eu vou gastar tudo agora. Não, né? Por mais que você tenha uma reserva, que você tenha um poupado, né, para investir no negócio, não invista tudo de uma vez, né? Vá aos poucos, porque é isso, quanto mais você conhece, mais escolhas mais inteligentes você faz, né? E então, assim, essa questão do comprar vários brinquedos, vá com calma, né? Compre os principais primeiros e aí conforme vai alugando, você vai ter esse contato com o cliente. Isso também eu acho que é fundamental, fundamental. Acho que você nunca pode esquecer o foco no cliente, esse feedback, essa sugestão, né? Sempre pergunte para ele, principalmente nas primeiras locações que você vai estar super envolvida, pergunta mesmo, sabe? Recebeu o produto, a mãe recebeu, liga, né? Manda uma mensagem, fala, e aí, gostou, não gostou? Pergunta, mas quando tá próximo a vencer, manda o que você tem. E aí, se você não tiver aqui, se você vê que ela não tá agradando, pergunta pra ela, fala, mas o que você tá procurando? O que seria bom pra você nesse momento, sabe?
ouçam, porque assim, vocês vão ver, conforme vocês começarem a fazer isso, elas vão se sentir super à vontade delas pedirem os produtos para vocês, sabe? É engraçado, até hoje eu tenho cliente que alugou lá no começo da Túnel e às vezes elas mandam uns brinquedos e falam assim, nossa, vocês podiam ter isso. Às vezes é um negócio assim que eu falo, meu Deus, como que eu vou ter isso, né? É um negócio, sei lá, é um brinquedo de escola. Então, mas assim, deixe elas entrarem também no seu processo, né? Convide as clientes para somar com você, né? Deixa elas palpitarem, sugerirem, enfim, né? Isso eu acho que é muito importante. Também uma coisa que eu acho que é fundamental é você procurar referência, que é uma coisa que eu não tive, né? Eu acho que também foi muito mais complicado, porque essa questão de ter referência, procure saber fazer de alguém que já tenha feito, né? Até esse canal é justamente para isso, para facilitar a vida de quem está começando, né? Às vezes você economiza muito bate-cabeça que pode ser... Você pode conseguir tirar isso da sua vida e facilitar a sua jornada aí, né? Conseguir focar em outras coisas mais importantes, inclusive, né? Então, busque referência mesmo de quem já fez, de quem já passou dessa fase, né? Por último aqui que eu coloquei, estude os produtos, tá? Tudo aquilo que você vai alugar, estuda ele, assim, tudo, assim, não só idade, peso, indicado, não só isso, mas assim... procure, se você não tem um produto ainda, vá na loja, sabe? Agora eu sei que nessa pandemia tá complicado, que tá tudo fechado, né? Hoje é dia 22 de abril, eu não sei como é que tá a situação, não sei se abriu, eu tô em São Paulo, eu acho que começam a abrir, voltar a abrir as lojas amanhã, enfim, não sei, então é difícil, né, nesse momento, mas assim, quando puder, vá nessas lojas grandes, loja grande de shopping mesmo, PB Kids, Alô Bebê, né? Eu nem sei se tem Alô Bebê no Brasil todo, mas alguma loja grande vai ter, né? Vai lá e olha os produtos, né? Pega, conversa com as vendedoras, elas ajudam muito, porque assim, lógico, elas vão querer te vender, mas elas vão te falar assim, quem procura aquilo, quem não procura. Elas talvez até vão te dar esse feedback assim, o produto fala que é até 6 meses, mas dificilmente um bebê de 6 meses use só nos primeiros 3. E aí você também vendo o produto, você consegue ter essa percepção para conseguir vender o produto, inclusive, né? Quando você vai oferecer para uma mãe, se você não conhece, você fica um pouco acuada. Aí ela te faz uma pergunta, você não sabe. Se você nunca usou, você não tem experiência para contar. Então, vai lá, pega o produto, entenda bem o produto que você está alugando. É bem isso, você tem que vender o produto, né? Então, você precisa conhecer dele. E por isso... que eu também acho que no início não é interessante você ter um monte de produto, porque assim, você ainda não vai ter esse conhecimento. Às vezes você tem um monte, aí ela fala assim, tá, mas qual você me indica? Aí você fica meio tipo, assim, assado, sabe? Então, como eu disse, aqui eu acho que no nosso negócio, né, todos os negócios em si, o cliente é o foco, mas da locação é um contato muito próximo com o cliente, né? Como eu disse até no começo, né, do nosso papo aqui, da importância do site, que eu falei que eu acho que é importante sim, mas não é fundamental, porque hoje eu posso garantir para vocês que 90% das minhas locações são pelo WhatsApp e Instagram, sabe? Uma minoria vai no site, porque as pessoas querem perguntar, as pessoas querem saber, elas querem opinião. Às vezes chegam umas e falam assim, mas o que você acha? Né? Então assim, você precisa ter argumento para ela, você precisa entender do produto, né? Nesse momento, para você poder conversar com ela. Ou quando você for sugerir, você já entendeu, olha, o bebê não gostou daquele, muito provavelmente ele não vai gostar desse, mas ele pode gostar desse. Eu te sugiro esse aqui, vai ser legal. Entendeu? Você tem que ter essa desenvoltura, né, para conseguir chegar na cliente. E outra, deixar ela super segura, porque muitas vezes você está vendendo um serviço que ninguém conhece. Então você precisa deixar ela segura em acreditar em você, né? Então eu acho que isso é um dos principais. Você precisa passar essa segurança para ela na hora de alugar. Que eu coloquei só para eu não me perder aqui. Uma coisa também que eu acho que é fundamental no início, principalmente no início,
é você conseguir planejar a sua rotina. Como eu disse aqui, né, acho que muitas são mães ou muitas ainda trabalham num CLT e vai começar a empreender agora, então a rotina é complicada. Então assim, defina quais os dias você vai conseguir trabalhar, quantas horas por dia. Então assim, eu vou fazer limpeza, higienização na segunda, atendimento eu vou fazer 1 hora por dia todo dia, entrega eu vou fazer na sexta. Faça esse esquema, porque isso vai te ajudar e vai ser fundamental. Como eu disse no início, eu trabalhava 3 dias por semana, eu considero 3 dias por semana, porque eram 2 dias que eu tinha a ajuda com o Davi. Então o Davi ficava com uma pessoa, eram 2 dias que eu tava livre até pra sair, ir e vir, porque também às vezes você quer trabalhar, mas tá com a criança em casa, então você só pode fazer alguma coisa que você tenha que ficar em casa. Aí você faz alguma coisa de administrativo, né? Você não tem esse poder de ir e vir, então você tem que conciliar tudo isso. Então assim, se programe, né? Como eu disse, eu tinha esses 2 dias que eu ficava, era full time na turno do brinquedo, então na maioria das vezes eu separava um dia para limpeza e outro dia para entrega, porque eu também fazia tudo, eu fazia atendimento, entrega, pós-venda, né? Eu acho que essa é a vida de todo mundo que tá aqui, né? Principalmente no início, você vai fazer tudo. Então se programe até quando você vai poder sair, quando você não vai, quando você vai ter que ficar em casa. E aí o terceiro dia da minha semana eu conseguia, por isso que eu falo que é mais ou menos, eram 2 dias e meio na verdade. No terceiro dia, né, o Davi também ficava com a minha sogra e aí eu conseguia fazer algumas coisas, assim, eu conseguia ir, ouvir, né, fazer uma entrega aqui, às vezes quando era perto, né, então eram 2 dias e meio, eu conseguia me organizar, mas é muito importante essa organização. Porque aí eu acho que essa organização vai impactar diretamente no próximo item que eu vou falar. Você vai ter que escolher qual o seu modelo de locação. Você vai querer alugar mensalmente, quinzenalmente, semanalmente, vai ficar ao seu critério. Eu acho que isso também depende muito do seu público, da região que você tá. Mas eu acho muito interessante a questão não é mensal, é questão assim, 2, 4 e 8 semanas, porque sempre vai coincidir. Então assim, se você aluga 2 semanas, você entregou numa quinta-feira, você vai retirar na mesma quinta-feira. Então assim, quinta-feira você definiu que é o dia de entrega e retirada, é o dia que você vai ficar fora. Então vai fazer tudo na quinta. Se você alugar quinzenalmente ou mensalmente, esses dias da semana vão ficar truncados, sabe? Um vai vencer na sexta, outro vai vencer na segunda, aí o outro vence no sábado, que você só vai poder retirar na segunda, enfim. Então, o modelo de 2, 4 e 8 semanas é mais para sua organização, porque realmente você vai conseguir se organizar dessa forma, assim, um dia de entrega, um dia de limpeza, um dia de outros serviços. E eu acho bem interessante. Então aí defina do jeito que você achar melhor, mas respeitando isso, porque você também não vai poder assim, venceu, você vai largar o brinquedo lá na casa do cliente até a sua próxima ida, principalmente se você vai atender regiões um pouco mais distantes da sua cidade. Então isso é importante, tá? Pode até parecer besteira no começo, mas pensa, agora você tá pensando em 1, 2, 3 locações. Pensa quando você tiver 50 no mês, né? Vai ser de suma importância, vai ser essencial. Divulgação, né? Eu acho que é muito importante no começo, você precisa divulgar. Débora, eu preciso fazer pagar um tráfego pago no Instagram. Não, de novo, vamos com calma, né? Nem adianta você divulgar tanto, porque você não vai ter tanto produto assim, né? Uma coisa tem que andar com a outra, você não pode sair divulgando, vai que todo mundo queira alugar e aí faz o quê, né? Então, uma coisa complementa a outra, vai andando junto, a divulgação com a aquisição de brinquedos, e assim você vai subindo, né? No começo, comece de boca a boca mesmo, né? Começa, principalmente se você tá numa região que não existe ainda locação de brinquedos, comece aos poucos, vai contando para um, contando para outro, né? Grupo de mães de WhatsApp é ótimo.
vai divulgando dessa forma. Faça um Instagram, né, para divulgar, começa a colocar as fotos, porque as mães precisam ter fotos, às vezes elas não conhecem o produto. Então faça um Instagram, vai alimentando esse Instagram, principalmente com fotos, vídeos, num primeiro momento. Eu acho que também vale a pena a gente fazer um outro bate-papo só falando de divulgação, né? No começo eu fiz também uma divulgação um pouquinho diferente, assim. Eu fazia questão de usar mais imagem do produto em si, mas eu acho que também é um outro momento a gente fala disso. Vai no boca a boca. E por fim, eu acho que, de novo, né, para não ser repetitivo, é focar na cliente. Fez a primeira alocação, ótimo, não precisa ficar enchendo o saco dela, perguntando todo dia, mas vai lá, ela recebeu o brinquedo hoje, amanhã pergunta, fala, oi, tudo bem, e aí, como vocês estão? Pode me mandar uma foto, pode me mandar um vídeo, porque isso também já vira prova social para você, né? Se você já tem um Instagram, você já pode postar, repostar, né? Já você começa a fazer o seu marketing aí, né? E aí também você abre esse canal de comunicação com ela, para ela se sentir à vontade de falar, olha, essa cadeirinha aqui eu não gostei, o bebê não tá bem nela, ou olha, não, amei, esse aqui, olha, adorei, eu não vou devolver. Você já vai até sentir se a pessoa vai devolver ou não o brinquedo, né? Então assim, eu acho que esses pontos que eu falei são os mais importantes. Eu acho que eu não esqueci nada, mas assim, se vocês estão começando, vou até deixar uma tarefinha de casa, pega um caderno e anota mesmo isso, a data, se você não começou ainda o seu negócio, a data que você vai começar, tenha lá uma meia dúzia de brinquedos, né? E dessa forma, como que você vai fazer? Tudo isso que a gente disse, né? Você vai estudar os brinquedos, você vai planejar como vai ser o seu ciclo de locação, o seu processo, vai selecionar os principais e vai começar a divulgar, né? Do jeito que você conseguir naquele momento. E aí, conforme for trocando, você vai crescendo. Você vai ver que isso vai ser muito rápido. Às vezes, de um mês para um outro, você já vai dobrar o número de brinquedos. Ou não, né? Assim, não é... Nada é certo, assim. Você pode... eu acho que a graça desse negócio é justamente isso. Você consegue dimensionar o seu crescimento de acordo com a sua disponibilidade, né? Quando eu falo disponibilidade, é principalmente de tempo. Então, assim... Vai aos poucos. É bom você nem ter muito produto no começo, porque você precisa sentir como que vai ser. Então, assim, quanto tempo demora para higienizar um produto? Esse aqui eu demoro tanto tempo, esse aqui já é mais rapidinho, sabe? Então, imagina, se você comprar, não, eu tenho um dinheiro para investir, vou comprar 30 brinquedos, aí depois você vê que você não dá conta daquilo. Então, vai aos poucos, porque você vai pegando o jeito também de organizar, de fazer o seu estoque, o seu acervo, de oferecer. Então, essas acho que foram as dicas de hoje. Eu vi aqui que a Ana mandou, né, umas perguntinhas, eu vou anotar, viu, porque a gente vai fazer mais lives sobre isso. Eu acho que esse comecinho, principalmente, né, é o que cria mais dúvida. E eu queria agradecer vocês e estaremos aqui terça-feira novamente, tá bom? Brigadão! Mandem as dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, sugestões de temas, pode mandar pro direct que eu tô anotando aqui pra gente bolar um calendário bem legal aí de lives e conteúdo, tá bom? Brigadão! Tchau, tchau, pessoal, até terça!